Bom dia, meus irmãos, graça e paz, Deus em Cristo nos abençoe. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 13. Hoje vamos falar um pouco sobre Mateus, o coletor de almas. Não é de impostos, ele foi coletor de impostos, mas depois ele se tornou muito mais conhecido como um coletor de almas, como um homem usado por Deus, transformado por Deus para abençoar também a igreja de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 9 até o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, de Cafarnaum, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus, conhecido também como Levi, é um dos 12 apóstolos de Jesus e o autor do Evangelho de Mateus. E eu gostaria de caminhar nessa manhã com os irmãos em cima dos 3 principais eventos na vida desse homem. Entre os principais eventos da vida de Mateus, eu queria enfatizar exatamente esse chamado de Jesus. Mateus, ele foi um homem chamado por Jesus. Ele estava sentado na coletoria ali onde ficava para recolher os impostos, e o Senhor Jesus chega para Mateus e diz: Segue-me. E o que é interessante é que Mateus imediatamente ouve aquele chamado, se levanta e segue Jesus. Só que antes de seguir Jesus, Mateus ele estava trabalhando como cobrador de impostos, que era uma profissão, meus irmãos, muito desprezada pelos judeus, pois os cobradores de impostos eram vistos como colaboradores dos opressores romanos e frequentemente acusados também de desonestidade. John MacArthur ele diz que essa é uma qualificação que jamais poderíamos esperar encontrar no homem que viria a se tornar um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e também um dos principais líderes da igreja do nosso Senhor. Por quê? Porque é exatamente um homem indigno, um homem desprezado pela sociedade. Eles eram considerados mais abjetos do que os herodianos, que eram os judeus leais à dinastia idumeia lá de Herodes, mais dignos de desdém do que os soldados romanos que haviam também ocupado Israel. Os publicanos eram homens que compravam do imperador romano o direito de cobrar impostos e que depois extorquiam o povo de Israel o dinheiro para encher os cofres romanos e também os seus próprios bolsos. Para um homem judeu, então, como Mateus, ser um coletor de impostos era muito pior ainda. Por quê? Porque ele era um homem desprezado por toda a sua irmandade, toda a sociedade. Sua profissão tornou Mateus um traidor da nação, um traidor do seu próprio povo, um pária social e o mais abjeto dos abjetos. Provavelmente também por causa dessa sua posição e da reputação que tinha como coletor de impostos, ladrão, salafrário, um homem que roubava dos irmãos para poder se tornar cada vez mais rico. Esse homem também era excluído da religião, proibido também de entrar em qualquer sinagoga. Mas foi esse homem abjeto, do objeto escolhido por Jesus para se tornar um dos seus apóstolos. E a atitude de Mateus, como a gente falou já, é muito linda. Mateus imediatamente deixa o seu trabalho e segue
Jesus. J.C. Ryle diz que Mateus obedece imediatamente. Apressa-se e não se detém, e obedece à ordem de Jesus. Ele se levanta e segue Jesus. Que seja um princípio bem estabelecido em nossa religião, que para Cristo nada é impossível. Ele pode tomar um coletor de impostos e transformá-lo em apóstolo. Ele pode mudar qualquer coração humano e fazer novas todas as coisas. Que nunca desesperemos da salvação de quem quer que seja. Continuemos orando, testemunhando e trabalhando para o bem das almas dos piores homens. A voz do Senhor é poderosa. E quando o Senhor diz, pelo poder do Espírito, segue-me, pode fazer o mais endurecido e o mais pecaminoso dos homens obedecer. Mateus foi esse homem. Talvez dentro do círculo apostólico, aquele que nós diríamos com certeza que era o maior pecador. Esse homem aqui, desprezado, indigno, é escolhido por Jesus para ser um dos seus seguidores. Irmãos, o que é fantástico ver aqui, nessa série, para mim, dos 12 apóstolos de Cristo, é novamente como Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo. Se tinha uma coisa que os líderes religiosos não suportavam em Jesus, não eram seus milagres, de forma alguma. O que eles não suportavam era o discurso de Jesus, de que eles eram pecadores e que precisavam de salvação. Na cabeça deles, eles eram filhos de Abraão. Eles eram o povo escolhido, luz para os gentios, mestre dos ignorantes. Mas esses homens não se viam como pecadores. O requisito fundamental para que uma pessoa se torne um seguidor de Jesus é se ver e se reconhecer como um desgraçado pecador. Lá vem o pastor falando essa palavra, desgraçado pecador. Tá bom, miserável, condenado, desgraçável, desprezível. Outro adjetivo aí, pior do que esse aí, pronto. É isso, pecador. É o que todo mundo é. E Mateus era esse desgraçado pecador, o abjeto do abjeto, traidor do seu povo, que comprou o direito de cobrar impostos da nação de Israel e ainda por cima roubar do seu próprio povo e tirar vantagem do seu povo para enriquecer. É esse homem que todo mundo odeia, que ninguém valoriza, ninguém quer em casa, que Jesus chama e diz, vem e me segue. E esse homem imediatamente se levantou e seguiu. Qualquer coisa que eu venha falar aqui é especulação. Eu não sei por que Mateus respondeu ao chamado tão imediatamente. Ninguém sabe. O texto simplesmente diz que ele se levantou e foi. Agora, podemos especular. O livro de Mateus cita mais de 99 passagens do Antigo Testamento. Esse homem, apesar de ser ganancioso, avarento, ávido por sórdida ganância, esse homem também era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele sabia a Escritura, ele ouvia com certeza o que estava acontecendo através da vida desse homem, que agora chega perto dele e o chama. E talvez Mateus tenha percebido que todo o lucro que ele conseguiu por meio do seu trabalho não foi suficiente para satisfazer o vazio da sua alma e do seu coração. E quando Jesus chega, e o próprio Deus ali então o chama também para o reconciliar com Deus, o chama também para o perdão. Esse chamado não é simplesmente um chamado para seguir Jesus e continuar com a mesma vida. Não, é um chamado que implica em arrependimento, mas ao mesmo tempo implica em receber o perdão pelos pecados que já cometeu. E esse homem se levanta para receber o perdão e entrar no outro trabalho com Jesus. Jesus ainda hoje chama homens indignos e mulheres indignas e pessoas pecadoras
que se veem como pecadores e carentes de salvação, para segui-lo e servi-lo. Segundo evento aqui da vida de Mateus, é que logo após, irmãos, esse acontecimento, Mateus ele dá um banquete na sua casa. Ele convida outros cobradores de impostos e outros pecadores para conhecer Jesus. E esse evento demonstra a disposição de Mateus em deixar o seu passado e introduzir os seus colegas à mensagem de Jesus. Por que ele convidou esse povo? Porque era o povo que ele andava. Eram seus amigos, os pecadores. Quando você se converteu, você chamou os seus amigos de longa data, da antiga vida, para também conhecer sobre Jesus? Ou você abandonou os seus amigos lá nas trevas, na escuridão, no pecado, e não deu a eles a oportunidade de conhecer o mesmo Senhor que agora te chamou e estava disposto a te perdoar e transformar a tua vida? Mateus, aqui no nosso texto, não fala de um banquete. O nosso texto diz que simplesmente estando ele em casa à mesa. Quem faz questão de dizer que Mateus deu um banquete são os outros evangelistas. Mateus é humilde demais na sua carta aqui, enquanto escreve o seu evangelho, para dizer que ele deu um banquete. Mas Lucas faz questão de dizer, Mateus deu um banquete. Esse homem era muito rico, ok, mas usou então agora o seu dinheiro para poder fazer um banquete e convidar os pecadores, os publicanos, as meretrizes, todo mundo, a ralé da sociedade, os párias da sociedade, para vir e ouvir de Jesus e conhecer Jesus. O banquete que Mateus ofereceu aos seus amigos com Jesus é um evento repleto de lições valiosas para a vida cristã. E esse acontecimento é narrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E aqui vão algumas lições que nós podemos aprender. A primeira delas que eu tirei aqui é inclusão e também hospitalidade. A lição é que Jesus aceita a todos. O contexto, Mateus, um cobrador de impostos, desprezado pela sociedade judaica, ao oferecer um banquete, convida seus colegas cobradores de impostos e outros pecadores para se encontrarem com Jesus. Aplicação para a nossa vida, como cristãos, devemos ser inclusivos e hospitaleiros, convidando todos, independentemente do seu passado ou status social, para conhecer Jesus. Você conheceu Jesus, então você tem o dever de também levar outros a conhecer Jesus. Irmão, não olhe para as pessoas, para o rótulo que as pessoas dão a elas. Você não sabe o que Deus pode fazer por meio da pessoa que você está desprezando por causa da sua aparência, da sua profissão. Talvez do seu lado, na sua caminhada, você esteja ao lado de um dos maiores evangelistas do mundo que Deus ainda vai fazer. Nós somos poema de Deus. Deus pegou aquilo que não prestava e transformou em algo útil e glorioso nas suas mãos. A Bíblia vai dizer que nenhum de nós fomos salvos pelas nossas obras. Nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, e isso tudo não veio de nós, foi um presente de Deus. E isso aconteceu para que ninguém se gloriasse, porque nós somos feitura dele, somos poema dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus. Nós nos tornamos o que nós não éramos. Nós éramos rascunhos e Deus nos fez um poema. A nossa vida deve levar outras pessoas a conhecer esse mesmo Deus que transformou a nossa vida. Então, a primeira coisa que aprendemos nesse banquete é sobre inclusão e hospitalidade. Além disso, evangelização através de relacionamentos. Use os seus relacionamentos, redes sociais, para compartilhar o evangelho. Mateus utilizou suas conexões sociais para apresentar Jesus a um grupo de pessoas que dificilmente seriam aceitas pela elite religiosa.
nós também devemos usar, meus irmãos, nossas amizades. Por que não as redes sociais como plataformas para compartilhar a mensagem de Cristo, trazendo nossos amigos e também conhecidos para mais perto de Deus. Essa semana o pastor Marcos Granconato vai vir para cá. O pastor Marcos está de férias, aí ligou para a gente dizendo que queria vir para cá, para Brasília, ficar um tempinho aqui com a gente. A gente ficou muito feliz, muito honrado, e é claro que eu não queria perder a oportunidade, de ter o pastor Marcos pregando aqui para a gente. Então, no domingo, pela manhã, na EBD e à noite, o pastor Marcos Granconato vai estar trazendo a mensagem sobre a suficiência das Escrituras. E ontem, eu conversando com uma irmã aqui da igreja, eu tenho um compromisso com essa irmã de jantar na casa dela na sexta, que está agendado lá, né? E o pastor Marcos vai estar aqui. Ela disse, pastor, por favor, leva o pastor Marcos. O senhor sabia que da igreja que eu saí, eu não sabia nada sobre nada de teologia, e aí eu coloquei na internet alguma coisa sobre o assunto, e apareceu o site da igreja do pastor Marcos. E aí eu comecei a ouvir, ler e estudar através também do pastor Marcos, e pronto, minha vida foi transformada e eu acabei vindo para a igreja e conhecendo essa doutrina da graça, de tudo. Eu falei, rapaz, que coisa boa. A gente encontra tanta porcaria na internet, irmãos, que aqueles que têm boa teologia deveriam realmente usar mais essas redes sociais. Foi um perigo dessa irmã, a gente falou para ela. Poderia ter caído em qualquer site. Poderia ter sido conduzida para qualquer outra coisa, mas Deus, na sua soberania, levou ela para uma boa teologia. Graças a Deus. Mas pastor Marcos usou e usa ainda as redes sociais para compartilhar o Evangelho. E muitas outras pessoas podem fazer isso, e você pode fazer isso. Posta aí um versículo bíblico por dia nas suas redes sociais, sei lá. Posta mais da palavra de Deus do que as tuas selfies, stories e comida de restaurante. Tá? Use os seus relacionamentos para poder apresentar Jesus. Terceira lição desse banquete: arrependimento e transformação. Transformação verdadeira acontece sempre com o arrependimento. Ao deixar sua vida de cobrador de impostos para seguir Jesus, Mateus mostrou um arrependimento genuíno e uma mudança de vida. E a aplicação para a nossa vida é que a verdadeira transformação em Cristo começa com arrependimento e disposição de deixar para trás o nosso passado pecaminoso. Você precisa deixar para trás o seu passado. Você precisa deixar para trás aquilo que antes marcava a tua vida. Se Mateus era um coletor de impostos, esse homem agora quer se tornar um coletor de almas. Ele quer levar homens ao conhecimento de Jesus. Ele de fato mudou de vida, mudou de atitude. Ele está radiante com o encontro com Jesus. Ele está radiante de poder seguir Jesus e fazer parte dos discípulos de Jesus. E ele quer que os outros que antes andavam com ele, que eram seus amigos, também conheçam o mesmo Senhor. Nem sempre os seus amigos do mundo, com quem você andava, estarão dispostos a caminhar com você. Mas é sua responsabilidade tentar levá-los ao conhecimento de Jesus. Se eles não quiserem, é outra coisa. Mas a nós cabe anunciar, falar, pregar e apresentar o nosso Jesus, o nosso Deus que salva e transforma vida. Mateus se arrependeu e foi transformado. É sempre necessário arrependimento. Antes da mensagem da salvação, vem a mensagem da condenação. Antes da boa nova, tem a má notícia. A má notícia é que o homem é pecador, miserável, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o homem se arrepender do seu pecado e se converter do seu mau caminho, então seus pecados serão perdoados. Ele terá uma nova vida e poderá, pelo poder do Espírito, andar em novidade de vida com o Senhor. É necessário pregar contra o pecado. Antigamente, a mensagem dos profetas, dos apóstolos de Jesus, era: arrependei-vos.
Hoje a mensagem é de libertação. Antigamente os problemas eram autógenos. Hoje os problemas são halógenos. Antigamente os problemas eram gerados no homem. Hoje os problemas são fora do homem. Por isso que tem culto de libertação. A mensagem nunca foi da libertação. A mensagem foi de arrependimento. Se arrependam. Se arrependam. Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Mateus demonstra arrependimento e transformação de vida. E por isso chama os pecadores. Além disso, humildade e reconhecimento de necessidade. Jesus, ao ser questionado pelos fariseus, porque comia com pecadores, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Devemos reconhecer a nossa própria necessidade de cura espiritual e estar dispostos a ajudar outros a reconhecerem a deles também. Todos nós precisamos da graça e da redenção que Jesus oferece. J.C. Ryle também disse: certifiquemo-nos de compreender perfeitamente a doutrina contida nessas palavras. O que é primariamente necessário para se ter interesse em Cristo é sentirmos profundamente nossa própria corrupção e estarmos dispostos a ir a Jesus para que sejamos libertos. Não devemos ficar longe de Cristo, como muitos em sua ignorância o fazem, somente porque nos sentimos maus, ímpios e indignos. Devemos lembrar que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, e se nos reconhecemos como tais, isso é bom. Feliz é quem realmente entende que a principal qualificação para ir a Cristo é um profundo senso de pecado. Você se vê como um pecador, isso é muito bom, porque é a primeira coisa que você precisa para poder desejar um Salvador. O pior doente é aquele que não reconhece a sua fragilidade. E esse é um problema do nosso mundo hoje. Tudo é doença, não existe mais pecado. Tem um livro do John MacArthur que fala sociedade sem pecado. Hoje não existe mais criança rebelde, existe criança que tomou TOD, né? Transtorno opositor desafiador. Toda criança tem isso, meu irmão. Toda criança tem isso. Desde o ventre, fica chutando a barriga da mãe, né? Rapaz, toda criança nasce com esse negócio de querer se opor. Ah, essa criança não tem pai, não? Tem, acredite, o pai já falou 1000 vezes com ele. E por que continua assim? Porque tem pecado dentro dele. Porque em pecado concebeu a mãe dele, já nasceu na iniquidade. Nós somos pecadores. Somos pecadores. E bendito é o homem que diz: desgraçado homem que sou. Quem me livrará disso aqui que habita em mim? Quem? Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque é Ele que liberta. Ele perdoa e pela sua vida Ele nos liberta do poder do pecado. Ansiedade deixou de ser pecado, agora é doença. A Bíblia diz que é pecado. É não confiar em Deus. É não depositar sua confiança em Cristo. E no controle soberano dEle sobre todo mundo. Sobre todas as coisas. Aí deixa eu perguntar para tu, qual é o problema de reconhecer que é pecado? Eu estou em pecado porque eu estou ansioso. Estou em pecado porque não consigo controlar minha ira, muitas vezes. Deixa eu falar igual a você, todo mundo está sentado do teu lado. Uns parecem mais santos do que outros, mas todo mundo tem pecado. Você pode colocar 1000 qualificações sobre todo mundo que está aqui, mas sempre vai ter uma vírgula e mais leproso, como foi Amã. General do exército, rei da Síria, porém leproso. Pronto, todo mundo aqui tem um porém leproso. Mas depois do porém leproso também, porém redimido. Porém lavado. Que bênção! Que bênção! Existe perdão, existe salvação,
mas é necessário humildade e reconhecimento da sua necessidade. E é exatamente isso que os fariseus não entendiam e por isso ficavam indignados contra Jesus, contra a mensagem de Jesus, porque os pecadores se aglomeravam querendo estar com Jesus, enquanto os líderes religiosos se afastavam, porque para eles eram a elite, o modelo, a excelência da religião, quando na verdade não passavam de sepulcros caiados, bonitos por fora e mortos por dentro. Mas os pecadores, os publicanos, vinham a Jesus arrependidos, chorando e recebendo perdão dos seus pecados. Talvez, a parábola que Jesus conta do publicano que não ousava olhar para o céu e batia no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, pecador, e que foi para casa justificado, não tenha sido somente uma parábola. Talvez isso estivesse de fato acontecendo no ministério de Jesus. Homens depravados, homens que eram considerados escórias da humanidade e de Israel, estavam se quebrantando, chorando e lamentando pelo seu próprio pecado, enquanto os líderes religiosos não tinham a capacidade de ir até Jesus para reconhecer a sua necessidade de salvação. Isso me preocupa muito às vezes no meio evangélico, que ensina que o homem é salvo pela graça, mas depois que é salvo pela graça, quer viver pela lei, e não pela graça. Nós vivemos pela graça, irmãos, e é somente por ela. Todos nós precisamos de graça sobre graça. Todos nós nunca seremos bons o suficiente. Não seremos. Você pode ser bonzinho numa área, mas você vai falhar em outra. Todos nós precisamos recorrer a Cristo todos os dias para perdão. Todos nós precisamos recorrer a Cristo todos os dias, reconhecendo a nossa necessidade de um Salvador. Cuidado para não querer viver uma vida de performance e não na graça. Outra lição: misericórdia sobre sacrifício. Precisamos valorizar a misericórdia. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus, ele enfatizou a importância da compaixão e do amor ao invés de rituais religiosos vazios. A misericórdia e o amor devem estar no centro da nossa vida cristã e devemos valorizar a compaixão e a compreensão sobre meros ritos religiosos. Irmãos, como a gente precisa agir com misericórdia e amor. Além disso, a aceitação do chamado de Jesus. A importância de responder ao chamado de Jesus, como Mateus fez. Imediatamente foi e seguiu. Quando Jesus nos chama, devemos responder prontamente e com total dedicação, dispostos a deixar qualquer coisa que nos impeça a segui-lo completamente. Talvez você já tenha ouvido muito sobre o Evangelho. Várias vezes você veio à igreja, você assiste os cultos na internet, mas você não muda de atitude. Você continua fazendo sempre a mesma coisa. Você se acostumou a entrar na igreja, ouvir a pregação e sair como se Deus não tivesse falado com você. É necessário, meus irmãos, responder ao chamado de Jesus. Mateus simplesmente levantou ali da coletoria e seguiu. Ele abandonou tudo. Abandonou talvez aquilo que ele gastou um dinheiro para poder ter o direito de fazer. E simplesmente segue Jesus. Bartimeu, cego, mendigo, lançou de si a capa, a única coisa que ele tinha, e foi ter com Jesus. Pedro,
abriu mão do barco, da pesca e de todo o peixe que Jesus mandou para os barcos dele e seguiu Jesus. O que é que impede você hoje de seguir Jesus? O que é que te prende? O Senhor chega para você e fala: segue-me, seja um seguidor. E você fala: não, mas peraí, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu fazer os cálculos aqui. Não, peraí, quem é que está chamando? É Jesus que está chamando, então eu vou. Eu vou seguir, não importa o que eu tenha que deixar. Eu vou seguir Jesus, custe o que custar, mas eu vou segui-lo. Foi o que fez Mateus. E muitos outros ali que estavam no banquete da casa de Mateus também fizeram a mesma coisa. E aqui a gente entende também nesse banquete a missão de Jesus. Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento e oferecer-lhes nova vida. Devemos entender que a missão de Jesus é inclusiva e transformadora. E estamos chamados a participar dessa missão, levando esperança e cura aos que estão perdidos. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Se você se ver como doente, você precisa de Jesus. Você vai buscar Jesus, você vai aceitar o chamado de Jesus. Mas se você se vê bom demais, você não vai precisar de um Salvador, não vai recorrer a um Salvador e vai continuar preso nos seus pecados. O banquete de Mateus é um poderoso exemplo de como a transformação pessoal pode se tornar uma plataforma para o ministério. A hospitalidade, a inclusão, a compaixão e a prontidão para responder ao chamado de Jesus são lições que podemos aplicar em nossas próprias vidas enquanto buscamos seguir o exemplo de Mateus e do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, terceiro evento da vida de Mateus importante é o fato de que Mateus escreveu o seu Evangelho. Ele escreveu um dos 4 evangelhos apresentando Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento. O seu evangelho é particularmente focado em conectar as profecias do Antigo Testamento com a vida e a obra de Jesus. Agora, o que é interessante é que seria de se esperar que houvesse uma profusão de detalhes sobre Mateus e o caráter de Mateus, a vida de Mateus, mas sabemos muito pouco sobre esse homem através do seu evangelho. Aparentemente era um homem humilde, um homem bastante retraído, que se colocou totalmente em segundo plano ao longo do seu extenso relato da vida e do ministério de Jesus. É um homem que entendeu que o ministério não tem a ver com ele, tem a ver com Cristo. Que é Cristo que tem que estar em evidência e não ele. Em todo o evangelho, ele menciona o seu próprio nome em apenas 2 ocasiões. Em todo o Evangelho de Mateus, 28 capítulos, ele fala da sua vida mesmo de forma tão resumida em 2 ocasiões só. E mesmo assim nem entra muito em detalhe, e quando entra, ele não exalta, ele rebaixa. Estava lá em casa à mesa, estava em casa à mesa não, Lucas vai dizer, ele fez um banquete. Tinha gente demais da conta, a cidade toda estava lá. Ele queria levar todo mundo para Jesus, queria que todo mundo pudesse ouvir sobre Jesus. Mateus é um homem humilde, simples, retraído, que tem como propósito exaltar Cristo, apontar para Cristo, e é isso que a gente vê. O seu evangelho, talvez o primeiro evangelho, sempre existe uma discussão sobre Mateus ou Marcos ter sido escrito primeiro. Alguns entendem que Marcos foi primeiro porque é reduzido, então Mateus usou o evangelho de Marcos, ou que alguém usou uma outra fonte, uma tal de fonte Q, depois uma fonte L, depois outra fonte. É sempre essa discussão sobre como resolver o problema sinótico aqui. Mas, sem dúvida alguma, o evangelho de Mateus foi um dos primeiros a ser escrito. É o evangelho que tem o Sermão do Monte, o único evangelho que tem o Sermão da Montanha. E nós temos também a profecia de Jesus, o discurso profético de Jesus em Mateus. É um evangelho que, sem dúvida alguma, exalta Cristo e mostra essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, e como Jesus cumpre grande parte das profecias do Antigo Testamento e como outras vão se cumprir também por meio de Cristo, porque Ele é o cumprimento das profecias.
Algumas lições de vida, da vida de Mateus. Algumas a gente já enfatizou: transformação e arrependimento. A vida desse homem é um poderoso exemplo de transformação. Passou de cobrador de impostos desprezado a um seguidor dedicado de Jesus. E isso mostra que ninguém está fora do alcance da graça transformadora de Deus. Ninguém. Pensa alguém aí. Pensou? Eu ia falar algum agora, mas o pessoal ia ficar chateado. Pensou nessa pessoa, pronto, tem esperança, sabia? Não, para essa não tem. Tem, acredite, tem. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, não, 1 Timóteo, capítulo 1, que Deus manifestou a sua completa longanimidade nele, para que nele, o maior dos pecadores, ficasse evidente a graça de Deus. E como Deus pode pegar um homem blasfemo e perseguidor como foi Paulo e transformar num pregador e apóstolo de Cristo. Da mesma forma, ele pega Mateus, um cobrador de impostos, um ladrão, um pária da sociedade, um inimigo do seu próprio povo, e coloca esse homem como um exemplo de transformação. Talvez a sua vida já tenha sido um exemplo de transformação. Como foi quando você se converteu? As pessoas que andavam contigo antes viram essa transformação, essa mudança de amores, de devoção? Provavelmente sim, porque é isso que acontece naturalmente na vida daqueles que vêm a Jesus. Além disso, obediência imediata. Jesus chamou, ele prontamente deixou tudo e seguiu. Sua resposta imediata à chamada de Jesus nos ensina a importância de obedecer sem hesitação. Me lembro quando o pastor João Batista, falando com o Dr. Shed sobre o Eliezer, filho dele, disse: Dr. Shed, o Eliezer disse que tem chamado para o ministério. O Dr. Shed só perguntou: já obedeceu? É simples assim. Se Deus chamou, a resposta que se espera é de obediência. Se Deus falou, faz. Quando Paulo disse que entendeu que o Senhor estava direcionando eles para Macedônia, imediatamente, Atos 16 diz que eles procuraram partir para aquele destino. Imediatamente. Não tenho que esperar. Se Deus mandou, eu tenho que obedecer e fazer isso urgentemente. Me lembro do pastor Davi Murk, quando veio aqui, falando sobre a obediência que os pais devem exigir das crianças, dos seus filhos. A obediência tem que ser interna, de coração. Ela tem que ser inteira. Arrume seu quarto. Se arrumar 90% é desobediência. Tem que arrumar todo o quarto. É inteira, mas tem que ser também imediata. Imediata. O pai mandou fazer. Ah, tá, mas vou fazer. Vou fazer não, faz agora. Agora. Estão ouvindo, crianças? Obediência aos pais, inteira, interna e imediata. Papai e mamãe falou, obedece. Imediatamente. Não, tá vendo? É assim, coração pecaminoso. Inclusão e testemunho. Também, ao organizar um banquete e convidar seus amigos e colegas, demonstrou a importância de compartilhar a mensagem de Jesus com todos, especialmente com aqueles que são marginalizados pela sociedade. Dê testemunho, pregue o evangelho. Isso é uma coisa que me preocupa como pastor, que me faz chorar de vez em quando como pastor. Irmãos, nós não evangelizamos. A nossa igreja cresce porque Deus quer que cresça. Essa igreja cresce porque está vindo pessoas que estão saindo de mudança para Brasília, outros que estão saindo de igrejas que são longe da casa que mora aqui perto, outros estão saindo porque entenderam que a doutrina da igreja em que estavam não era uma boa doutrina e estão procurando uma igreja mais séria doutrinariamente. Mas qual foi a última pessoa que você levou a Jesus? Eu não vou nem falar que você levou a Jesus, porque isso é uma obra soberana de Deus. Mas qual foi a última pessoa que você sentou e falou sobre Jesus? Com a intenção de pregar o evangelho para ela e dizer que ela é uma pecadora e precisa de salvação. Qual foi o último folheto evangelístico que você entregou para alguém? Isso não incomoda você, não, porque me incomoda profundamente. Profundamente. Nós precisamos pregar o evangelho. Precisamos falar de Jesus.
para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E inclusive, e talvez principalmente, para aquelas que são marginalizadas na sociedade. Vamos fazer um trabalho aqui, pegar uma noite dessa aí, sair distribuindo caixa de sapato com kit de higiene, Novo Testamento, pregando o Evangelho para essas mulheres que ficam aqui atrás na W3, se perdendo, que talvez não tenham esperança e que talvez tenha entrado para esse mundo porque achou que essa era a solução ou a saída, porque não entende que existe outra saída. Você não sente que talvez seu coração tenha se cauterizado de ver a maldade no mundo e pessoas sofrendo e simplesmente ignorar porque é assim mesmo? Não é assim mesmo não, irmãos. Teve esperança para você, para mim, tem para eles. Existe ainda um Deus que tem prazer em salvar os homens. Ele quer fazer isso através da nossa vida. Por momentos de evangelismo, saídas intencionais assim, mas principalmente, sem dúvida alguma, através dos teus relacionamentos. Não tenho dúvida disso. Você deveria fazer um jantar na sua casa, chamar o seu vizinho, chama ele para comer uma pizza na sua casa, faz um risoto para ele, faz alguma coisa aí, faz uma boa sobremesa e no final apresenta o Evangelho para essa pessoa. O máximo que vai acontecer é ela não querer mais olhar na tua cara, só isso. Só isso, qual é o problema? Estou nem aí se não quer mais olhar para a minha cara. Mas eu preguei o Evangelho. E talvez essa pessoa vai estar no céu, passando a eternidade com Deus, porque você fez um jantar na sua casa e convidou alguém para poder pregar o Evangelho para ela. Valorização das Escrituras. Como autor do Evangelho de Mateus enfatizou o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus, e isso destaca a importância de estudar e valorizar as Escrituras para entender a plenitude da obra de Deus. E Mateus era um homem que conhecia bem as Escrituras e fez questão de poder narrar os eventos da vida de Jesus para que outros pudessem conhecer. Ele não só fez um banquete para naquele momento apresentar Jesus, mas ele deixou um evangelho que há 2000 anos tem levado pessoas ao conhecimento de Jesus. 2000 anos. Você esqueceu o nome de vários reis, imperadores desse mundo, dos homens mais ricos desse mundo, mas você jamais vai esquecer o nome de Mateus. Um homem que era um coletor de impostos e se tornou um coletor de almas. E ainda hoje coleta almas para Cristo por causa do Evangelho que Ele deixou registrado para mim e para você. Humildade e serviço. Ao deixar uma profissão lucrativa para seguir Jesus, Mateus mostrou humildade e uma disposição para servir. Nos ensina que seguir Jesus pode exigir sacrifícios materiais, mas oferece recompensas espirituais e eternas. Onde está o teu valor? Onde você tem colocado mais valor? Entenda que servir a Deus é a melhor bênção que Ele pode te dar. E nós temos também persistência na fé. Mateus permaneceu fiel até o fim. Apesar das perseguições, desafios enfrentados pelos primeiros cristãos, sua vida é um testemunho da importância de perseverar na fé, independentemente das circunstâncias. Então, a vida de Mateus, meus irmãos, nos ensina que a resposta ao chamado de Deus pode transformar completamente nossas vidas, levando-nos de uma existência focada em interesses pessoais para uma vida de serviço, fé e propagação da mensagem do Evangelho. Pastor, mas como foi exatamente que esse apóstolo morreu? Isso aqui é uma bronca, porque a gente não sabe muito bem como isso se deu, não. A gente tem alguns relatos não bíblicos, extra-bíblicos, da própria tradição, que falam um pouco sobre a morte de Mateus. Alguns relatos aí tradicionais sobre a morte de Mateus diz que ele foi mártir na Etiópia. Uma das tradições mais comuns sugere que Mateus foi martirizado na Etiópia enquanto pregava o Evangelho, teria sido morto por espadachins ou por apedrejamento ou ainda queimado vivo. Queimado vivo é o que a tradição mais enfatiza. No entanto, os detalhes exatos variam aí entre as fontes.
Também Síria e Pártia, algumas tradições indicam que Mateus pregou em regiões como Síria e a parte do atual Irã, onde também pode ter sido martirizado. E Hierópolis, de acordo com outra tradição, Mateus morreu em Hierópolis, na Frígia, atual Turquia, como mártir, possivelmente crucificado ou queimado. Como eu falei, a maioria dos escritos, aquilo que fala a respeito dele, é que ele de fato morreu queimado, e a maioria entende que foi na Etiópia. Lições da morte de Mateus: fé e coragem, disposição em enfrentar a morte pelo Evangelho. Sacrifício, vida e morte de Mateus exemplificam o sacrifício pessoal em prol do reino de Deus. Renunciou a uma vida de conforto, segurança, para seguir, proclamar Jesus e morrer por Jesus. Dedicação ao Evangelho. Ele continuou a pregar o Evangelho até a sua morte. Não foi somente um banquete que ele fez. Ele teve uma vida de pregação, mostrando a importância da dedicação contínua à missão cristã, independente dos perigos. E aí fica uma palavra aqui, talvez, aos mais idosos. Deixa eu lhe falar, meu irmão, pelo amor de Deus, nunca diga que o seu tempo passou. Enquanto Deus der vida a você, você deveria se dedicar continuamente na missão de levar o Evangelho a todo mundo. Você não morreu. Você ainda pode ser uma árvore frutífera na mão de Deus e para a glória de Deus. Pare com essa história de dar ouvido ao conselho de Satanás, de que o momento agora é dos jovens. O momento é dos jovens, dos adolescentes, das crianças, de todo ser que vive e respira. Esse é o nosso momento de fazer Cristo conhecido entre todas as nações, começando nos nossos relacionamentos mais próximos. E último aí, inspiração para os cristãos. O martírio de Mateus serve como inspiração para os cristãos, encorajando-os a permanecer firmes na fé e a proclamar o Evangelho mesmo diante das perseguições. Não tenha vergonha de se identificar como um cristão e de viver a sua vida cristã, independente das perseguições, provas que porventura venham a surgir. Elas vão surgir, mas o nosso amor por Cristo, em resposta a tudo aquilo que Cristo fez por nós, deve ser sempre muito maior do que qualquer temor. É o temor de Deus que manda embora o temor dos homens. É a glória do céu que nos faz desprezar a glória dos homens e os tesouros desse mundo. Mateus não viu nenhum empecilho em abrir mão da coletoria dos impostos, de toda a riqueza que ele com certeza tinha por meio da sua profissão, para seguir Jesus, estrada fora, e se tornar um apóstolo de Jesus. Deus também te chama, ainda hoje, a segui-lo. Qual é a tua decisão? Qual é a tua atitude hoje, nessa manhã? É de seguir Jesus imediatamente? Ou vai ficar inventando desculpa, deixando para amanhã, um amanhã que tu nem sabe se vai ter? Saia daqui hoje, decidido a seguir Jesus. Senhor, o Senhor está me chamando? O Senhor quer que eu seja um verdadeiro seguidor do Senhor? Então eis-me aqui, estou seguindo agora. Vou abrir mão do que tiver que abrir mão, para poder seguir o Senhor. E não só isso, eu vou seguir o Senhor, mas vou falar do Senhor para outras pessoas. Eu quero que a minha vida seja um instrumento para levar outras pessoas ao conhecimento de Jesus. E as outras pessoas serão aqueles meus amigos mais próximos. Eu vou fazer isso. Faça isso. Olhe para a vida de Mateus e veja o que Deus pode fazer através da vida de quem quer que seja. Se Ele fez isso através da vida de um homem como Mateus, Ele pode fazer também coisas maravilhosas através da sua vida. Não deixe com que a sua vida passe diante dos seus olhos e você chegue no final e diga: eu não fiz nada para Deus. Viva uma vida constante de dedicação, empenho e sacrifício àquele que veio ao mundo para se sacrificar por você, te dar perdão e vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Convido você a ficar em pé, por gentileza. Pai querido e santo, obrigado mais uma vez por essa manhã, pela oportunidade que tivemos de meditar na Tua palavra. Quero agradecer porque o Senhor é o Deus que age através da vida de homens e mulheres simples. Pessoas desprezadas pela sociedade se tornam instrumentos poderosos na Tua mão, quando o Senhor mesmo chama, transforma e capacita
como o Senhor fez com Mateus. A vida dele serviu como testemunho para os seus colegas, mas também não só testemunho para eles, testemunho para nós hoje, 2000 anos depois. Esse homem que não dava fruto, passou a dar fruto e dá fruto ainda hoje que permanecem, porque o Senhor agiu na vida dele. E eu peço que o Senhor haja na nossa vida e que a nossa vida também seja frutífera para a glória do teu nome. Se o Senhor quiser, o Senhor pode, com poder, chamar homens e mulheres ainda nessa manhã para seguir ao Senhor. O Senhor, Pai, tem poder para transformar vidas como transformou a vida de Mateus. Transforma a nossa vida. Transforma a vida daqueles que entraram aqui nessa igreja hoje pela manhã e que ainda não têm um compromisso pessoal com Jesus. Continuam sentados na coletoria. Continuam vivendo as suas vidas, pensando no seu próprio prazer. Transforma as nossas vidas de homens e mulheres egoístas em servos humildes do Senhor, que vivem para proclamar a mensagem do Senhor e levar salvação àqueles que tanto precisam. Faz, ó Deus, através de nós, a linda obra que o Senhor um dia fez em nós. Que da mesma forma como pessoas foram usadas para nos trazer ao conhecimento de Jesus, que nós possamos ser essas pessoas hoje usadas pelo Senhor para levar outras pessoas a conhecerem Jesus. Pai querido, usa a nossa igreja, usa a nossa vida, a vida de cada um aqui individualmente. Faz de nós, ó Deus, homens e mulheres dispostos a dar o melhor de si, para fazer Jesus conhecido entre todas as nações. Eu quero bendizer o teu nome. Quero bendizer o teu nome, porque o Senhor chama homens e mulheres pecadores para o perdão e para a missão. Obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos em missão contigo. Obrigado porque podemos nos envolver numa obra eterna. O nosso esforço não será em vão. As coisas que fazemos nesse mundo, para esse mundo, vão passar. Mas aquilo que fazemos para o Senhor, isso tem um valor eterno. Que o Senhor nos ajude a viver por aquilo que tem valor eterno e não por aquilo que passa. Abençoe a nossa vida. Aplique essa palavra, Deus, ao nosso coração. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém.